Vamos começar? Muito bem. Pergunta que não quer calar. Todo treinamento há 6 anos, em algum momento, em alguma hora, quando a tia Érica abre para perguntas das mamães, tira a dúvida das mamães, sempre vem essa pergunta. Mas, Érica, o que você acha da gente ter que pagar para o filho da gente participar de uma novela, uma série? Não é pagar para job. Isso eu sou contra, tá? Minha opinião. Você não tem que pagar para o seu filho fazer um job. Você não tem que pagar para enviarem o material do teu filho para um job. Isso não é isso. Aqui a questão é, você acha certo? Qual a sua opinião sobre eu ter que pagar para o meu filho fazer parte de uma novela, de uma série, ou de uma minissérie, ou um curta, um filme, um programa, numa TV que não é famosa, não é aberta ou não tem um engajamento tão grande, é uma TV pequena, às vezes até está começando, ou se não, é de produtor independente, não é de uma produtora como a Academia de Filmes, O2 Filme, em Vimeo, não. É uma produtora que está começando agora, são recém-formados, né? Bom, primeiro assim, em relação a recém-formados, muitas crianças do GACI já fizeram trabalho na faculdade, principalmente na Anhembi Morumbi. Faculdades que tem cinema, eu dou essa dica inclusive no curso. Faculdades que tem cinema, né, curso de TV, eles têm que fazer trabalhos, eles têm que produzir trabalhos para apresentar, né, TCC, trabalho de conclusão de curso ou conclusão de módulo, e eles têm que apresentar. E muitas vezes é um curta, às vezes é uma cena, e eles correm atrás de atores e eles anunciam dessa forma: somos de uma faculdade, estamos fazendo um trabalho a título de trabalho escolar mesmo, universitário, precisamos de ator XX. Muitos artistas nossos já fizeram esse tipo de trabalho. Normalmente não tem cachê, às vezes tem um cachê, opa, barulhinho, deu? Às vezes tem um cachê muito pequenininho, às vezes tem uma ajuda de custo, de transporte e lanche, às vezes não tem cachê nenhum. Mas você não tem que pagar. Você não tem que pagar. Para esse tipo de trabalho, você não paga, tá? Então, quando aparece trabalho universitário, vale a pena sim. Por quê? Como vale nota, né? O desempenho e toda a aplicação e responsabilidade dos alunos acaba ficando um material muito bom. A gente tem artista mirim aqui que tem um quantitativo desse tipo de material bem bacana para portfólio, para o canal, para apresentar para um produtor. A mãe não pagou nada, às vezes recebeu só ajuda de custo para o lanche, mas o produto foi tão bom que valeu a pena. Só que nesses casos não tem que pagar, eles não pedem para pagar nada, tá? Então isso é uma outra questão. Trabalhos para faculdades, universidades, isso é um outro ponto, tá? Inclusive, tem mães do GACI que já levaram, inclusive, material nessas universidades, onde tem cinema, TV, vídeo, publicidade, para se por um acaso precisarem de uma criança artista para alguma cena, alguma encenação, algum trabalho, o material do filho dela já está lá na faculdade, se algum aluno precisar. Olha que legal, é mãe rata, né? Mãe que já tá lá na frente, nem espera, ela já apresenta o filho dela, principalmente nos meses do começo do ano e na temporada de junho e julho, para se precisar de uma criança em cena e tal. Mas também não é esse o caso aqui é o que eu tenho que pagar. É o que eu tenho que pagar. E agora eu vou pedir para vocês, nós vamos fazer um exercício aqui, para começar a nossa conversa. E vai ser bem de mãe para mãe, porque eu vou trazer um pouco da experiência que eu vivi e que eu passei com algumas crianças aqui do GACI, vivi como mãe nessa situação e com algumas crianças aqui do GACI para dividir e a gente conseguir construir aqui uma conversa, um contexto. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: me dê pontos positivos, não pode dar negativo. Vamos aprender a limpar o olhar primeiro, né? Me dê pontos positivos que eu deveria, sim, pagar para o meu filho fazer um tipo de trabalho desse.
ou uma série, ou um filme, ou uma novela, mesmo sendo um canal pequeno, mesmo sendo uma TV não conhecida, um produtor que está começando agora, ou um produtor independente. Pontos positivos. O tio Gil vai acompanhando para mim, eu quero ouvir. Pelo menos uns 3 ou 4 eu quero ouvir. Pontos positivos de eu realmente entrar nessa. Pagar para o meu filho fazer um trabalho desse. Só positivo, não quero negativo. Vamos lá, pensem aí, que questão seria positiva de eu decidir realmente pagar para o meu filho fazer um trabalho com uma produtora independente, ou uma série, ou uma novela. Posso pôr um? Pode, tio Gil, vamos lá, vamos contribuir. Vamos lá, só vale coisa positiva. Porque sim. Vamos lá, tô aguardando. Quero ler um pouquinho aqui o pensamento de vocês. Ser visto, aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é uma maneira de eu mostrar meu filho. Ótimo. A gente vai conversar, Andréia. Guarda essa daí. Então, a primeira coisa, eu vou até anotar aqui, ó, pra gente não perder. A primeira coisa positiva de eu colocar meu filho num tipo de trabalho desse é ele ser visto. Mais uma. A Leticiana colocou visibilidade. Lelê também acha que é visibilidade. O tio Gil, tem um tio Gil aqui que ele colocou que seria positivo para ter mais experiência. Mais experiência. Que mais, gente? Vamos lá, gente. Vamos lá, tem uma proposta, chegou essa proposta para vocês, essa proposta tem um custo, não é de um canal conhecido, não é de um produtor conhecido, mas vale a pena eu colocar meu filho. Por que valeria a pena? Pensa aí. Vamos ver, vamos pensar junto. Que bom, Gê. Que bom. Acompanha assim. Vamos lá, eu quero ouvir. Por que seria interessante ou por que seria positivo eu pagar para o meu filho entrar numa série, numa novela, num programa de TV que eu não conheço, uma TV desconhecida, ou de um produtor independente, ou de alguém que está começando agora? O que vocês acham? Por que seria interessante, seria positivo? Ó, 2 pessoas me responderam aqui de ser visto, a questão da visibilidade, e o tio Gil colocou que ele acredita que por questão de experiência, né? A mamãe paga para o filho adquirir essa nova experiência. Mais coisa positiva. Não tem coisa positiva nisso? Eu acho que essas mamães hoje estão meio... Vamos lá, vamos pensar, gente. Se vocês não responderem, vocês também não me ajudam, porque é a partir da resposta de vocês que a gente vai criando o contexto do entendimento. Afinal, é bom ou não? Vamos lá, pensa num ponto positivo disso. Mais uma respostinha. Mais uma. Quem vai contribuir? Chegou aí, tio Gil? Chegou. Mais Oba. 2. Aí, isso. Então vamos lá. Gente. A Priscila Viana falou experiência, entre outras áreas, teatro, cinema e diferente de TV. A Priscila Pelizon colocou aprendizado. Aprendizado, que também aí, acho que a Pri quis dizer com isso. Então vamos lá, olha. A mamãe, ó, quem quiser contribuir, o tio Gil coloca... Não pode falar de problema, Jennifer. Não pode falar negativo, não pode. Agora é positivo. Agora é só coisa positiva. Vamos dizer que a gente não sabe os negativos. Vamos fingir que a gente não sabe.
tá bom? Então a gente vai imaginar só por que é positivo. Então teve uma mãe que disse, Érica, meu filho pode ser visto, né? Pode ter visibilidade no sentido de conhecê-lo, ele vai ser mostrado em algum lugar, as pessoas vão assistir, então vão conhecer meu filho, né? E o tio Gil e as outras mães colocaram a questão da experiência, uma coisa nova. Teatro é diferente de cinema, de TV, de trabalho na câmera. Meu filho nunca fez isso, então eu vou pagar para ele ter essa nova experiência, essa nova formação, e isso também conter ali no currículo dele, né? Na história da formação dele. Alguém mais contribuiu com alguma coisa? A Jennifer falou, ter experiência e poder praticar com outras pessoas já no ramo. Muito legal a questão de, além de eu ganhar essa nova experiência, né, o artista, eu também vivenciar essa situação nova com outros atores, com um produtor, um diretor. Muito bem. Vamos lá. Seria ótimo se eu pagasse, meu filho participasse, no final tivesse um produto, esse produto realmente passasse num canal ou em algum lugar ou de alguma maneira divulgado com boa qualidade, e assim meu filho ia ser visto e poderia mostrar a habilidade que ele tem para outras pessoas que não conhecem. Seria excelente eu pagar, colocar meu filho num projeto desse e esse projeto ser muito bem estruturado, com uma equipe técnica muito boa, que vai trazer conhecimento, experiência para o meu filho, agregar na habilidade artística dele, ele melhorar nesse sentido, conhecer mais coisas nesse sentido, e então eu dizer que foi uma excelente experiência, né? E aí é que tá. E aí eu fico pensando o lado positivo, porque agora a gente tá falando do lado positivo disso, né? Eu vou dar um exemplo. Vou responder, na verdade, porque já me fizeram muitas perguntas. Érica, você chegou a viver isso de colocar o seu filho artista numa série ou num programa de TV, né? Pagou caro por isso? Então, vou respondendo. Vivi, sim. Paguei caro por isso? Sim. Valeu a pena? Não. Na maioria deles, não. Pelo contrário, tive muito descontentamento. Não só com o processo, mas com o produto. Tenho, sim, alguns produtos engavetados que eu não mostro nem para a pessoa mais próxima, porque ficou muito ruim, né? Chegamos a entrar em alguns projetos que depois, por esvaziamento, desistência de alguns atores, de algumas mães, o projeto foi interrompido, dinheiro perdido, tá? Chegamos sim a entrar em um projeto com custo também, e que no decorrer do processo observamos que não tinha o conteúdo preparado, não tinha o filme escrito, preparado, o conteúdo. Então começou a atrasar as gravações porque o conteúdo não estava pronto. E aí ali eu já comecei a imaginar como é que eles selecionaram os artistas e os personagens se nem o conteúdo estava pronto, né? Tivemos uma outra experiência em relação a isso, de não haver um casting antes de entrar no projeto, e entrar vários artistas e crianças de experiências diferentes e níveis de formação e preparo diferente. E o que aconteceu? Na cena ficava um contraponto muito grande, muito destacado, da criança que tinha vindo de uma formação ou de um preparo, ou que já conhecia um pouco de marcação cênica, e aí com aquela criança sem experiência na cena, então a cena ficou ruim, né? Então esse fato foi muito negativo, né? Esses pontos negativos, e eu precisei passar por esses pontos negativos para entender. Hoje tem um uau aqui muito perto,
Não tem cachorro por aqui, deve ser um cachorro na rua que eu acho que vocês devem estar ouvindo. Eu precisei passar essa experiência negativa até mesmo para filtrar e aprender como seria um processo adequado, uma maneira adequada, né? Pontos positivos no olhar do Gassi. Você colocar o seu filho numa experiência nova é válido, é válido. Muitas das nossas crianças fazem dança, fazem teatro, nunca tiveram uma cena gravada próximo às câmeras, com enquadramento de câmera, com marcação de filme, com aproximação entre atores, tudo, né? Tudo é teatral, lá longe, voz alta, gestos largos, e a câmera é totalmente diferente. Então, trazer o teu filho para essa experiência é muito, muito gratificante. Porém, se tiver alguém para dirigir com experiência, tiver um produtor de elenco para conduzir, preparar a cena, tiver o conteúdo realmente escrito para a criança se preparar e ter toda uma orientação, né? Imaginem vocês, você, numa determinada situação, você paga 10 gravações de um produto, você recebe os 10 textos que teu filho tem que ensaiar. Teu filho se prepara. Se ele tem um pouquinho mais de experiência, ele constrói o personagem, ele cria toda a estrutura do personagem, enfim. Se ele não tem experiência, ele vai decorar. Já começa daí. E aí tem o dia da gravação. E aí você chega lá com o teu filho que criou, construiu, elaborou o personagem para contracenar com outro sem a mesma experiência. E o que é pior, sem direção, ou um direcionamento, ou uma pessoa técnica e capacitada para conduzir a cena. Eu enfrentei isso. Corre o risco de enfrentar isso, né? Outro ponto negativo. Além de você não ter o preparo técnico e direcionamento no trabalho, e não ter conteúdo pronto, essa disparidade de que abre vagas e nessas vagas está arriscado entrar aquela criança up, que já fez várias formações, que já tem até experiência, junto com uma criança iniciante que nem teatro fez, nunca fez interpretação, e de repente ter uma cena ali contracenando e não tem um laboratório, muitas vezes, não tem um preparo de cena. Muitas vezes você recebe o texto e vai no dia para gravar e ali naquela hora tentar improvisar e consertar os erros. Muito difícil, né? E na outra ponte a gente cai num fator muito importante que é o custo. O custo. Érica, por que é tão caro um projeto desse? Depende. Dependendo do projeto, eu entendo o valor do preço mesmo. Por quê? Vai ter aluguel de estúdio de gravação, aluguel do cenografista, vai ter aluguel do figurinista, vai ter aluguel da maquiagem, vai ter providências de figurino, vai ter o pagamento do diretor, o pagamento da produtora de elenco e outros afins que tiver esse projeto. Então ele custa caro. Dependendo do projeto, se realmente ele está bem estruturado, ele vai ter um valor alto porque custa caro, custa muito caro uma produção. Né? A câmera não pode gravar com uma câmera única, tem que ter a câmera reserva, o refletor que não pode levar um só, tem que ter o reserva, porque a criança pode bater ou pode acontecer algum problema, tudo em dobro, né? Todo o aparato. Então a estrutura em volta disso demanda um preço muito alto. Agora, no outro caso em que o preço é muito alto e quando você vê que essa estrutura não existe, aí é a furada. Aí é o complicado. Eu acho que é aí que o bicho pega, né? E essa questão do custo
O custo é valor agregado. Entendam isso. Custo é um valor agregado a alguma coisa que estão lhe ofertando. Nada é barato, né? É como eu falei, o profissional que maquiou seu filho está sendo pago. O profissional que está dirigindo seu filho está sendo pago. O profissional que está orientando, dando um coach ou um direcionamento cênico, ele está sendo pago. A luz, a câmera, tudo muitas vezes é alugado. O local onde está sendo gravado muitas vezes é alugado a diária. Então tem um custo. Então justifica. Tem toda uma estrutura que custa por trás. Certo? Porém, o detalhe é esse. Quando o custo é muito alto e não tem essa estrutura. É aí que a gente conversa, né? É aí que está o ponto. Com as experiências, com o que a gente passou, coisas muito, muito ruins, enfrentamentos mesmo, né? De ir com toda aquela esperança no começo, de achar que o produto ia dar um resultado muito legal, que ia agregar muito conhecimento, e de repente você não vê isso acontecer, é complicado. Tivemos casos aqui no GACI de crianças que entraram em determinados projetos que não estavam inscritos e, porém, fizeram um casting, fizeram uma seleção dos atores para participar desse projeto. Todos foram aprovados, já começou daí. Como assim todos foram aprovados? Ah, tá, mas acho que vai ter protagonista, vai ter figurante, vai ter aquela criança que vai ficar parada. Beleza, aprovaram todo mundo. Tá, aí não vem o material do personagem, não vem. Porém, a mãe assinou um contrato com esse projeto. E esse projeto, aí a gente entra no outro ponto, né? Porque todo projeto bem estruturado gera um contrato. Por que gera um contrato? Porque o diretor e o produtor, ele tá investindo nisso. Então, ele quer garantia que seu filho participe de todas as gravações e fique realmente envolvido no projeto. Então, gera um contrato de vínculo, de termo de compromisso. E nesses projetos que eu estava falando, a mãe assinou o termo de compromisso, ou contrato, sem ler, sem analisar, ou sem ver as letras pequenas. E nesse contrato estava lá. Me vinculo a você, me comprometo em levar meu filho em todas as gravações, não faltar nas gravações, ou se for faltar, avisar previamente. E não posso desistir em 1 ano. Certo? Se eu desistir, eu pago uma multa de R$3.000. Vamos ver, estou dando exemplo. A mãe não viu isso, assinou. Aí ela começa a levar o filho dela na gravação. Vamos dar um exemplo prático aqui que aconteceu. As gravações eram de sábado, tá? De 15 em 15 dias. Naquele sistema, manda um texto por e-mail, minha filha tem que decorar, inclusive no e-mail dizia, decore com a criança, prepare sua criança, né? E aí, no dia da gravação, ela tinha que levar o filho no horário, tá lá certinho, porque ela não podia atrasar, não podia faltar e não podia desistir, senão pagava uma multa. Aí, o que aconteceu? Teve teste de sábado que o filho dela não pôde participar. Teve audição de espetáculo que o filho não pôde participar. Teve outros projetos bacanas, sem custo, que o filho dela não pôde entrar. O curso de teatro, de dança que ele fazia de sábado, ele teve que sair porque ele se envolveu nesse projeto de gravação. Certo? E aí, no decorrer desse projeto, a coisa não aconteceu. Crianças desistiram, o projeto parou, não chegou-se a nada, não foi para TV nenhuma, não foi para conteúdo nenhum. E o que é pior, no tal contrato ou termo de compromisso não tinha restituição, caso os autores abandonassem ou desistissem. Vocês pensam que é pouco essa história que eu contei? Não é pouco. Não é pouco. É muita história que começou assim. Érica chegou lá,
não tinha direção, ninguém orientava minha filha, ela podia fazer de qualquer jeito. Teve cena que ela gravou até de costa pra câmera, ninguém corrigiu. Ficou péssimo e ainda subiram pro canal, mas eu nem vou divulgar pra família. Vergonha de mostrar pra alguém. Não é que a filha é ruim, o filho é ruim, mas faltou a estrutura realmente de uma construção de um projeto nesse porte, né? De realmente ter direcionamento, ter aprendizado, tá? Então, quando uma mãe fala assim pra mim, Érica, eu recebi uma proposta de uma série ou de uma novela que vai começar. Você acha que é legal? Eu falo, tem alguns pilares. E a gente vai conversar sobre esses pilares, esses pontos importantes que a gente tem que observar. Primeiro, quem é a equipe técnica que está direcionando esse projeto? O autor, o diretor, vai ter produtor de elenco, vai ter algum profissional que vai trabalhar com os atores, né? Vai ter um conteúdo de formação nesse projeto, é necessário todo projeto. Uma novela, como as próprias Aventuras de Poliana, ficaram 1 ano em laboratório, aprendendo as coisas do personagem. Todo projeto tem que ter o laboratório, a formação, a preparação, para o artista mirim entender quem é o personagem dele, como fala, como ri, como que se comporta, como o que faz, se toca, se dança. O laboratório, isso é fundamental. Não é dar um texto, pedir para o teu filho decorar e sair gravando. Não é assim que funciona. Não é. Então, primeiro pilar. Quem são os responsáveis pelo projeto? Quem é o produtor? Quem é o diretor? Vai ter um profissional cuidando do elenco? Vai ter direcionamento? Vai ter formação ou laboratório para a construção dos personagens? Primeira coisa. Nesse laboratório, nessa formação, o próprio produtor de elenco, junto com o diretor, ele já vai pincelando no laboratório, na formação, quem vai ser quem? Os personagens. Então, assim, Érica, mas aprovou todo mundo. Beleza, porque se tiver esse preparo, esse laboratório, com certeza o produtor de elenco e o diretor vão olhar e dizer, essa combina com o personagem tal, esse menininho é o personagem tal. Isso quando já no começo ele já bate o olho e pelas características físicas ele já me identifica, certo? Quando seleciona já identificando pelo personagem, ele já tem o físico, aí é preparar o interno desse ator mirim para ser o personagem. Pode acontecer também. Tá? Então, eles podem selecionar todo mundo e depois ir entregando os personagens conforme o tipo físico e interno, tá? Ou eles podem selecionar já para o personagem, o físico, e preparar na formação interna desse personagem. Vocês estão me entendendo? Vai dando um joinha, vai dar um joinha aí se vocês estão entendendo, tá? Então, vamos lá. Isso. Assim que eu terminar, vocês vão poder colocar a dúvida. Então, o primeiro pilar é a questão técnica do barato, tá? Quem vai dirigir, quem está direcionando, quem é o autor, quem vai dirigir, quem vai preparar os atores, se vai ter algum tipo de formação, laboratório e preparo para esse projeto, tá bom? Primeiro pilar. Segundo pilar. O conteúdo já está escrito, ou inicialmente escrito, existe um projeto, um prospecto, um release do que se trata. Gente, como pode um produtor, um diretor fazer uma seletiva, chamar atores para o projeto dele, quando a mãe fala, você pode me dar um release do que é a história, do que trata, ele falar para a mãe que ainda está preparando? Para que ele selecionou? Gente, é incrível, né? Então, existe uma história, um contexto, uma ideia projetada, né? Uma coisa meio estruturada, ou um release, pelo menos, do que o autor, o diretor está pensando. Existe alguma coisa de base, né? Isso é importante, é o segundo pilar, tá? Terceiro pilar. A questão da diferença do preparo em cada um dos projetos, né? Do preparo de cada um dos atores.
É o terceiro pilar a observar. Diretor, produtor, você selecionou crianças iniciantes que estão com o meu, que tem uma determinada experiência. Isso vai dar certo? Calma, mamãe. Nós vamos fazer uma formação, vai ter cenas específicas para cada um, vai ter uma direção de cena, vai ter um preparador de ator, né? Ah, não, mamãe, não tem problema. Na hora da cena eu oriento. Não. Não, porque vai ter problema. Vai ter problema porque vai gravar de qualquer jeito e você vai ficar com um produto que você vai pôr na gaveta e vai ter vergonha de mostrar para qualquer pessoa, para qualquer outra pessoa. Mesmo seu filho sendo bom. Tá? Então, assim, primeiro pilar, equipe. Segundo pilar, conteúdo. Terceiro pilar, a questão do preparo direcional para o projeto. Estou preparando as crianças para esse projeto e para que nenhuma cena um se destaque demais porque o outro, por falta de experiência, não conseguiu alcançar o tônus, alcançar a energia ou alcançar a amplitude. Não, eles vão trabalhar para equacionar e a cena ficar limpa, direcionada, conduzida. Isso é muito bacana. Se não tem isso, fica caca. Tô sendo clara, tô sendo direta porque é verdade. E aí você vê aquele ator mirim se destacando pra caramba na cena e contracenando com um ator sem experiência, ou sem formação, ou iniciando. Era só direcionar, era preparar que isso não aconteceria, tá? Então, a questão do alinhamento, né, da atuação, do alinhamento da preparação, do alinhamento do conteúdo de todos, do alinhamento do elenco. Isso é importantíssimo. Você pode até ter um destaque de alguns atores em algumas cenas, como a gente vê, mas não exacerbado a ponto de engolir o outro que não tem experiência, né? Isso tudo, o diretor e o preparador de elenco, ele tem esse cuidado de trabalhar para que realmente a cena fique limpa, né? Fique meia... para quem assiste não ter essa percepção tão nítida, né? É o preparo do elenco. Terceiro pilar é o preparo do elenco, tá? Para nivelar na atuação do projeto, tá? E o quarto pilar, que é o mais importante, é o custo financeiro. Se tiver tudo isso, o produto vai ficar bom ou muito bom, se tiver os três pilares. E aí vai valer a pena, não do ponto de vista do meu filho ser tão exibido, visto, né? A questão da visibilidade. Não vai valer a pena nesse sentido. Porque você vai entender que não é pelo produto final. Que é uma coisa que a gente já conversou na outra live, na live de desistir. Você vai entender que o produto final pouco importa. Porque o processo foi tão bacana para o teu filho, no sentido de aprendizado, no sentido de marcação de cena, de enquadramento, de impostação de voz, de convívio com outros atores, o diferencial do palco para a TV, né? Todo esse processo foi tão bacana, tão legal, tão gostoso, que o produto final é só um plus, uma coisa a mais que vai ter no conteúdo do teu filho, no portfólio, que você vai poder mostrar para as pessoas, né? Então, o processo vai valer muito a pena. Então, o que acontece? O quarto pilar, que é o valor financeiro, é eu olhando tudo isso, enxergando que realmente o processo vai ser bacana, eu vou avaliar do ponto de vista financeiro se está dentro dos meus limites para eu investir. Porque não adianta nada eu também me comprometer com 8, 10, 12 parcelas que eu sei que vai estourar meu orçamento financeiro na minha casa. Ou que vai gerar um conflito e uma instabilidade a nível de relacionamento familiar no decorrer do projeto. Ou eu sei que a qualquer momento desse projeto eu posso não ter esse valor e ter que tirar meu filho. A resposta está dentro da gente, a gente sabe, né?
Então, Érica, mas não sou eu que vou pagar, é a madrinha. Já tivemos caso aqui da madrinha começar a pagar e aí teve uma briga familiar, a madrinha não é nem mais madrinha da criança. Ela deixa de ser madrinha, muito menos pagar o curso. E a criança teve que interromper e pagou multa e tudo, né? É complicado, é um investimento. Então, quando eu penso em colocar o meu filho numa série, numa novela, num programa de TV que vai começar, eu tenho que pensar que isso já vai ter um custo e que não me interessa que isso vai tornar meu filho famoso. Sai dessa, acorda pra vida. Não vá pensando assim. Lógico, se mostrar, se aparecer... Pode acontecer. Parece a história de vou levar meu filho pro workshop e pro diretor colocar ele na novela. Né? Mesma coisa. Pode acontecer. Raro, mas pode acontecer. Tá? Em 6 anos de GACI. E olha que tem muita criança nossa que faz workshop, hein? Muita. Num workshop, indicar pra TV? Não. E são muitas crianças. Né? Mas valeu a formação do workshop. Conteúdo, o processo valeu a pena, tá? Se você enxergar que você colocando teu filho com esse valor alto num projeto, o processo vale a pena e não o método. Se você achar que esse é o método do teu filho ficar famoso, você vai dar com os burros na água. Vai dar com os burros na água. Não, você não pode entrar num projeto desse achando que através do produto final o teu filho vai ser famoso. Ele até pode ser notado, pode ser visto e admirado pelo produto final. Mas não é o método para ficar famoso. O que está valendo é o processo todo que ele vai passar, que ele vai agregar na carreira, que ele vai agregar de conhecimento, que ele vai agregar nas habilidades dele. E o produto final vai ser mais um item no portfólio para mostrar o quanto ele evoluiu. É muito melhor, saudável, salutar, pensar assim. Então, se tem um projeto com uma boa equipe técnica, um bom preparo dos atores, formação, direcionamento dos atores, uma equalização do elenco para o projeto, com o projeto escrito, conteúdo, a preparação. E o valor, eu tenho esse valor para pagar e eu posso investir, cai para dentro, abraça. Vai fundo, mas não vai fundo achando que esse projeto, produto final, vai fazer seu filho famoso. Não, vai fundo no sentido de que vai valer a pena pra caramba pro currículo do meu filho. Ele não tem essa experiência, Erika. Ele nunca foi dirigido na frente de uma câmera. Ele não tem nada nesse nível, com gravação cênica, cinematográfica, desculpa. Uma gravação cinematográfica. Ele não tem esse material no portfólio dele, nem no canal. Então, bora! Vai pra cima! Se tem o valor e todos os outros pilares vão acontecer, vai pra cima. Vale a pena. Tivemos projetos bons, experiência com crianças aqui do GACI, boas, positivas, que participaram de projeto assim. Lógico que são poucas perto de outras histórias aí que eu contei. Infelizmente, eu acho que a gente tem que contar o positivo e o negativo. Eu tô aqui como mãe para dividir com vocês que não é fantasia. Vamos tirar essa ideia de que eu pago sim um valor exorbitante porque isso vai me dar um produto que vai fazer meu filho ficar famoso. Para com isso, tá? Porque vocês estão olhando o método de ficar famoso, esquecendo todo o outro processo. E nessa ideia de esquecer todo o processo que acontece, você não leu o contrato, você vai sair assinando, se comprometendo. Você não vê quem vai produzir, se realmente é formado, tem experiência, realmente é indicado, é uma pessoa competente, é um profissional da área. Você não vê se vai ter formação ou não. Depois reclama. Mas aí deram um texto para eu decorar com meu filho e tinha que ir lá gravar e gravavam de qualquer jeito. Você não analisou. Você não analisou
o decorrer do processo para chegar no produto final e depois reclama do produto final. E se você exigir, fala, mas não vai ter formação, não vai ter direção, mãezinha, em momento nenhum eu te falei isso, que ia ter formação, ia ter direção. Eu não falei isso. Eu falei que ele ia vir gravar o programa, você tá vindo gravar o programa e tá aí o programa no canal do YouTube, pode compartilhar com quem você quiser. Não é assim? Você não tem direito nem de reclamar, né? Então, assim, mãe rata analisa as coisas antes de assinar. E analisa do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de formação e do ponto de vista financeiro. Se eu tenho ou não condição de pagar. Se eu posso ou não pagar. É isso. É isso. E aí vocês podem me colocar aqui, Érica, o que você acha do projeto tal, do projeto X, do projeto Y? Essa vai ser a minha resposta para vocês. Analisa os 4 pilares e conta para mim quem é o diretor, quem é o produtor, se tem experiência, se vai ter uma formação para esses artistas, um alinhamento de expertise, se o conteúdo está pronto, ou pelo menos tem a proposta, a ideia, já no release. Se o contrato está bem especificado. Gente, você está abraçando um compromisso com o teu filho. Se você coloca o teu filho num projeto de 8 meses, você está abraçando esse compromisso. Aí no decorrer dos 8 meses, você vai ver o que você fez. Você vai falar, caramba, estou me apertando para pagar, e aí agora meu filho não pode fazer teste, não pode gravar, tem um compromisso da gravação. Você tem que analisar tudo isso antes de aceitar. Tá? Então eu falo, vai colocar num projeto, nesse porte, nesse nível, analisa. Tudo é análise. Se você não analisar e planejar, vai dar errado. Ou vai ter um descontentamento. Em algum momento a realidade vai bater na sua porta. E quando a realidade bate na porta daquilo que a gente fez errado, dói. Dói, porque sobra para quem? Para quem faz a gestão de carreira, quem assinou o contrato. Ai, caramba, eu não li o contrato direito. Ai, caramba, eu não pesquisei direito. Ai, caramba, eu devia ter olhado. Para quem que sai a culpa? Quem fica sem dormir, de ódio, de raiva? Mãe e pai. Não é? Porque na ânsia, na vontade de realizar o sonho, vai e entra em projetos de furada. Quantos? Tô mentindo, gente? Tô mentindo? Não tô mentindo. São 6 anos. Do Lau são 15 anos. 14 anos, né? De acompanhar coisas de artes infantis. Com Gassi, 6 anos. Vocês já imaginaram quanta história eu tenho para contar aqui? Eu não vou contar as histórias porque eu não quero ninguém chorando na live. Não é, tio Gil? Dá pra ficar aqui a noite inteira. Né? Mas a gente sabe, quando tem pai e mamãe que marca avaliação individual. Individual é quando eles vêm no horário deles, tal, para conversar e tal. Quantas vezes a gente teve que pegar lencinho mesmo se a gente não chorou junto? De histórias desse nível. Né? Eu investi, eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, eu gastava com passagem que eu não tinha. Dinheiro que eu não tinha, Érica. Na esperança de um produto que me prometeram que iam lançar minha filha ou meu filho, ia fazer ele famoso, que a rede social ia... Nossa, quantas histórias, né? E aí quando você vai perguntando ali dos pilares e tal, você vê que não era uma equipe técnica, né? A gravação era caseira, né, que não teve um alinhamento, direcionamento dos atores. É muito triste, é muito ruim. Mas eu não posso dizer que tem como evitar nesse sentido, né? Porque você tá na ânsia de fazer pelo teu filho, realizar o sonho. E por isso que eu vim conversar com vocês. A gente tem que minimizar, né? Tentar minimizar o descontentamento. E para minimizar, eu tenho que analisar muito bem aquilo que eu estou colocando meu filho.
tá? Onde vai ser as gravações, né? Se as pessoas realmente que estão envolvidas são conhecidas, são profissionais realmente renomados ou conhecidos, se vai ter todo um preparo desses atores, certo? É isso. Então, é bem isso que eu tenho para falar com vocês, tá? Não é que o projeto é ruim ou o projeto é bom. Já vi muito projeto que foi caro para pai e mãe, que deu um produto maravilhoso, maravilhoso, para mostrar o talento do artista. Maravilhoso, tá? Então, é análise mesmo de quem vai trabalhar com o teu filho nessa proposta que você recebeu, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos abrir para pergunta, tio? Segue aí, vamos ver, ó. Podem perguntar. Vamos trocar uma figurinha aqui. Temos recadinhos aqui por enquanto, Então, vamos lá. elas Vai pensam nas recadinho. perguntas. A Rosângela Lopes disse que está adorando suas dicas. Ah, obrigada, Rô. A Rosana de Oliveira também está amando as dicas. Joia. A Jennifer, dicas 10. Obrigada. A Ana Ju Cunha Ô, meu mandou amor, boa noite para você. que saudade da Ana Ju. A Labelle Vânia Santos. Ela falou que fez o curso online pelo WhatsApp há algum tempo, quando morava aqui na capital. Uhum. Ela está dizendo que amou todas as dicas e está amando aqui também. Mudou de cidade, mas não abandona o gás. Olha, faça o novo treinamento que vai começar dia 6 no canal. Vai lá no canal, se inscreve para não perder. São 12 dias, os vídeos vão subir, um por dia. E vocês assistem no horário que der, ou depois assistem aula 1 junto com a aula 2. Só que assim, esse conteúdo vai ficar durante 12 dias no canal. A gente depois vai tirar. Por que que eu não vou deixar no canal? Porque é muita coisa que muda, muita novidade, muita dica, às vezes legislação. Então vai ficar durante 12 dias o período do curso, depois vai sair. Quem assistiu, assistiu, tá? Então vai porque é muita coisa nova. Gente, olha, eu falei com uma mãe essa semana, ela fez o treinamento do GACI há 4 anos atrás. 4 anos atrás, ela lembrava das lâminas ainda que tinha o desenho das ratinhas falando e tal. Eu falei, nossa, mudou tanto conteúdo, agora mais ainda, né? Tanto conteúdo novo, tanta coisa nova, então faz de novo, faz sim. A Ana Ju, ela falou, aprendeu muito depois do curso que fez com você, Érica. É verdade. Silvana, dando boa noite. E eu acho que elas não têm pergunta. Acho que a live foi bem explicada, né? Tá, se alguém quiser colocar alguma questão ou de dúvida ou mesmo de incerteza em relação ao que eu expliquei, ao que eu falei, tá? Pode colocar aí. A gente tá aqui para bater papo mesmo. Priscila agradecendo pelas dicas. Imagina! Sempre que puder, a gente tá por aqui, tá? Sempre compartilhando coisas que eu já vivi, que eu já passei, como que eu aprendi, né? Como que eu abri um pouquinho mais o olho, levantei as orelhinhas para tentar, é o que eu falei, ter menos prejuízo e menos descontentamento. Eu acho que é essa a ideia, né? A gente trocar a experiência, trocar o conhecimento, trocar o que a gente já viveu, o que a gente já passou, para tentar diminuir alguns sofrimentos, alguns descontentamentos que os pais passam durante a gestão da carreira mirim.